A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com o homem no jardim, porque Deus ele planta um jardim, né, ao oriente, se eu não me engano, o jardim do Éden, e a Bíblia diz que Deus ele vinha na viração do dia conversar com o homem. Imagina o teor da conversa, o nível, porque a gente sempre tenta imaginar no nível natural, não é verdade? A gente sempre tenta imaginar essa conversa, gente, como se fosse a gente conversando um ser humano com outro ser humano, mas a gente está falando de Deus o Todo-Poderoso, e eu acredito que naquele momento, sem o pecado, o homem tinha completamente, 100%, consciência e acessibilidade ao mundo espiritual e ao mundo natural ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quando Deus, que até então não tinha Jesus Cristo em carne, vinha, se aproximava, Adão conversava com Deus, face a face. E a Bíblia fala que o pecado entra no mundo através de uma desobediência. Eu falei aqui de manhã, até o que falei ontem no pequeno grupo, dei uma palhinha no pequeno grupo, a respeito do amor de Deus. Como é que o amor de Deus se manifesta? Olha só, Deus cria o homem, Adão e Eva, e dão uma autoridade para que ele governasse, ele gerenciasse o jardim, mas gerenciasse todos os animais, e toda aquela autoridade tinha sido delegada a ele tinha uma jurisdição, que é um nível de autoridade sobre um determinado lugar e determinada coisa. E aí Deus ele coloca também como proteção, e a gente às vezes não entende, por exemplo, o caráter de Deus, de amor dele, como é que se manifesta nas leis. Mas Deus dá uma lei para o homem, e essa lei era uma manifestação do caráter amoroso de Deus. E ele diz assim, olha, você tem liberdade para comer, experimentar o que você quiser aqui nesse jardim, mas não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Então o homem não conhecia a morte, não conhecia a consequência do pecado, não conhecia a tristeza, dor, angústia, medo, E o homem vivia livremente, até que a serpente, um animal que a Bíblia fala, olha que interessante, depois a gente vai ler sobre isso, mas a Bíblia fala que dos animais domésticos, ou seja, foram animais que Deus criou especificamente para conviver com o ser humano, para viver em casa. A serpente era o mais astuto. E aí Satanás entra na serpente, e a gente já conhece a história, ele tenta Eva cede à tentação, ele fala uma meia verdade para ela ali. Foi isso mesmo que Deus falou para você, que se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer? Não, Deus não falou isso por causa disso. Deus falou porque Ele sabe que no dia que você comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, você se tornará como Ele. E é verdade, Porque o ser humano não conhecia a morte. O ser humano não conhecia o mal. E passa a conhecer e a sofrer as consequências do pecado depois disso. Então, depois desse episódio, o que acontece? Acontece uma ruptura, uma ligação. O homem entra no estado de consciência, onde ele tem consciência do seu pecado. E isso acontece no primeiro relato, quando Deus ele vem na viração do dia conversar com o homem. A Bíblia fala assim que vem uma brisa, depois o homem escuta os passos, e ele sabe que Deus está se aproximando, e o homem tem vergonha, e ele pega figueiras, folhas de figueira para se cobrir. Porque até então ele vivia nu e não tinha vergonha disso. E aí Deus ele pergunta para Adão, Adão, onde é que tu estás? Eu estou aqui escondido. Mas por que tu está escondido? Porque eu estou nu. E quem foi que te mostrou a tua nudez? Aí Adão vai relatar toda a sequência do pecado. E aí a Bíblia diz que Deus, ele faz túnicas de pele para Adão e Eva. Eles estavam cobertos de figueira. Vejo ali já, desde antes, desde o começo ali, a provisão de Deus. Diz alguns estudiosos, da Talmud Torá, por exemplo, de que ali foi o primeiro sacrifício simbólico, já mostrando a provisão de Jesus como Salvador, como Messias, Então foi o primeiro derramamento de sangue de um animal. Acontece ali a provisão de Deus, o amor, o carinho, a paixão dele pelo homem, E ali, depois desse momento, a gente tem, pelo menos aí, 7 dispensações: inocência, consciência, patriarcal, governo humano, lei, graça e o milênio que virá futuramente. Algumas linhas teológicas dizem que a gente já está vivendo o milênio. Eu acredito que a gente vai ver o milênio depois da grande tribulação e do arrebatamento da igreja. E nós hoje aqui, a gente está vivendo o período chamado período da graça. O que é isso? A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Você não precisa fazer mais nada. A partir do momento que você crê em Deus, você recebe a salvação gratuita. A Bíblia diz que não é pelas obras para que a gente não se glorie. E esse período, meu irmão, ele vai se acabar, ele vai terminar. Esse período onde a graça, a salvação é oferecida gratuitamente pela pregação do Evangelho, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, vai se acabar, tá? Mas antes disso, eu quero ler com você, se você está com a Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, verso 14 a 19, vai falar as consequências do pecado. Como o pecado, Sandro, ele nos afastou de Deus e ele trouxe tantas consequências, tantas dores, né? Quinta-feira aqui na Escola de Profetas, o Sandro chegou cansado, arrasado. Veio, né, e falou assim, nossa, meu Deus, como eu estou trabalhando, isso está me destruindo, isso está me moendo, né? E isso é consequência do pecado, porque Deus ele vai trazer uma sentença para o homem. Até então o homem ele trabalhava, mas ele não se cansava, era um trabalho prazeroso. E o trabalho, gente, em um determinado ponto, ele é prazeroso mesmo, não é verdade? Principalmente quando você faz aquilo que você gosta, já percebeu? Quem é que faz o que gosta aqui? A gente não vê o tempo passar, né? Às vezes a gente até recebe pouco, mas a gente não vê o tempo passar porque aquilo é prazeroso, é gostoso, né? Mas aí, por causa do pecado, Deus ele traz essa sentença sobre a terra e sobre a humanidade. Diz assim, ó, Gênesis 3, verso 14. Então Deus determinou a serpente: porque fizesse isso, és maldita entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da sua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás ou lhe ferirás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque tu escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer as plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão, até que voltes ao pó. Pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Amém? Então, nesse pequeno trecho, Deus mostra toda a consequência do pecado, e por causa do pecado a morte, e o processo em que o homem ele vive aqui na terra, comendo seu pão de dores, não é? Só que há pecados, há consequências ainda mais graves. O pecado ele nunca estaciona em um nível de maldade, ele sempre aumenta, ele sempre evolui, tá? A humanidade sem Deus, ela sempre vai andar em uma corrente de destruição e pecado sem freio. Irá cometer cada vez mais atrocidades. Lá em Gênesis 6:5, a Bíblia diz assim que Deus, ele viu que a intenção do coração do homem era totalmente e unicamente voltada para o mal. E aqui nesse trecho especificamente, Deus está falando de Gênesis 6:5, do momento em que Deus ele decide destruir toda a humanidade, ele decide destruir todos os animais, ele decide destruir a terra por causa da maldade do homem. E aí Deus ele salva 8 pessoas por causa de Noé, dá instruções específicas, também tipificando a salvação de Jesus Cristo, né? A gente até usa a simbologia, por exemplo, da arca e fazendo um paralelo com a igreja. Mas a verdade é que toda a maldade do homem não para de crescer. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque eu quero falar uma coisa para você. Nós somos, graças a Deus, creio que a maioria aqui é cristã,
que entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador, e nós somos seres eternos. Um dia a nossa matéria, que é a estrutura física, né, o seu corpo, aquilo que você usa para locomover e interagir com esse mundo, um dia isso aqui vai passar. E nós vamos entrar em um estado eterno, totalmente consciente. E aonde vamos estar depois da morte, isso depende de como você interage com a palavra de Deus e com as diretrizes da palavra dele, e com a sua fé aqui nesse lugar. Eu estava conversando com a pastora, né, há um tempo atrás, e hoje cedo. A gente fala muito sobre avivamento, sobre um último avivamento antes do arrebatamento da igreja. E avivamento em si, na palavra, a gente já entende que é trazer à vida aquilo que estava morto, né? Então, se você reparar, quando a gente fala de avivamento, a gente sempre tem uma imaginação de que todo mundo vai ser tomado por aquilo, né? Por aquele poder do Espírito Santo. Todo mundo vai ser quebrantado, todo mundo vai começar a viver uma vida de retidão, intimidade com Deus, justiça, dependência da palavra dele. Mas, na verdade, o avivamento, quando vem, ele vem para encontrar uma situação como a gente está vivendo. A gente está vivendo uma época de caos, meu irmão, na fé, é verdade ou não é? Nós temos aí, se eu não me engano, no último censo eram 30, se eu não me engano, viu, gente? Depois, acho que tem pessoas aqui mais informadas do que eu. Se eu não me engano, acho que era 30% dos brasileiros que são protestantes. Mas se você for ver a qualidade de vida dessas pessoas, o testemunho muitas vezes não condiz com a palavra de Deus. Falei ontem no pequeno grupo lá para os meninos que das heresias que estão entrando na igreja, talvez a gente esteja vivendo a pior delas, tá? Que é a hipergraça. A hipergraça diz que se você for uma vez e fizer a confissão de fé para Jesus, entregar a vida para Ele, você está salvo, e uma vez salvo, salvo para todo sempre. Não importa como você vive, não importa o que você faz. Você pode viver pecando mesmo, e naquele grande dia, o amor de Deus, que é tão grande, que é imensurável, vai te resgatar do pecado. Mas isso é um perigo, meu irmão. Isso é um perigo. Foi uma doutrina criada nos Batistas do Sul, lá nos Estados Unidos, né? Década de 80, eu não lembro, agora 90. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia fala de duas categorias. A Bíblia fala de pecado, que é a quebra da lei, e fala de iniquidade, que é um padrão moral depreciado, equivocado, longe do padrão moral de Deus. Então, quando a gente olha, por exemplo, a situação que a gente está vivendo, a gente vê que as pessoas elas estão cada vez mais como entorpecidas, como anestesiadas. A gente não pode mais nem pregar a palavra da forma como ela é, porque as pessoas se doem. Estava falando aqui na Escola de Profetas, quinta-feira passada, sobre o hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a satisfação pessoal acima de qualquer coisa. As pessoas se doem quando a gente fala a verdade, meu irmão. Então a gente tem que ter cuidado, porque a verdade de Deus, Hebreus 4,12, é uma espada poderosa e ela entra, penetra. E o que acontece quando uma espada penetra a carne? Ela dilacera, ela corta. E graças a Deus, porque a palavra ela corta com precisão cirúrgica. Ela vai lá na divisão da alma e do espírito. Às vezes a gente é muito almático, né? Às vezes a gente está no pecado, só que a gente está se sentindo bem, não está se sentindo acusado. E a gente acha que porque a gente não se sente acusado, e a gente está bem, e a gente está, entre aspas, feliz, a gente acha que Deus está aprovando, e não, é por isso que a palavra vai e divide aquilo que é alma, emocional, e aquilo que é espírito que está na palavra. Então é necessário que a palavra ela seja pregada. Por quê, meu irmão? Porque Jesus está voltando. Você crê nisso? Jesus está voltando. Eu acredito, eu espero estar errado. Eu espero estar errado. Mas eu não sei, tem no meu espírito, lá no meio, lá no meu coração, sabe, pastor Zé Carlos? Que nós somos a geração do arrebatamento. Se você for olhar, todas as plataformas de governo do anticristo, que vai ser o grande, líder mundial que vai se levantar, elas já estão todas preparadas. Já está tudo muito encaixado, já está tudo muito pronto, gente, esperando. Sabe, eu acredito, pelo menos na nossa linha teológica, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, que é um período de 7 anos, que o anticristo vai dominar. Mas a questão não é só saber, a questão é viver segundo os padrões da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que há critérios para que a gente possa ser arrebatado, sim. O arrebatamento é seletivo, meu irmão. Primeira coisa, é necessário fé. E a gente está vivendo numa época de muita apostasia. A apostasia é o abandono da fé.
Apostasia é quando você vai vivendo a sua vida e você não vai se importando tanto com as coisas espirituais e você vai deixando de lado a sua intimidade, comunhão com Deus. Falei aqui de manhã, por exemplo, sobre disciplina. Olha só. A disciplina não é uma coisa muito agradável. Nós somos uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Matéria, né? Isso, a alma, que é a psique, razão, emoções, consciência e o espírito. E nós temos que ter disciplina nessas 3 áreas. Por exemplo, você quer ficar forte. Você faz o quê? Você entra na musculação, não é isso? Vai fazer um esporte, faz uma dieta. E, gente, eu entrei na musculação, tá com 1 mês, tá? Pensa num negócio ruim, rapaz. Eu vou lá 7 horas da manhã, uma preguiça assim, um olho aberto, todo fechado, deixa a Nani no trem, vou para a musculação, um frio. Só que aí eu chego lá e eu falo, não, eu tenho um objetivo. E quando eu vou para a academia, meu irmão, eu não vou por causa da disciplina que é a musculação. Eu vou por causa do resultado que a disciplina vai me trazer. Eu quero emagrecer, eu tenho 5.0. Eu quero chegar com 60 com saúde, se Jesus voltar até lá. Entendeu? Então a disciplina vai me trazer um benefício. Então eu vou na academia, eu pago a academia, eu mexo na minha alimentação. Por quê? Porque essa disciplina vai me trazer um benefício. Então quando eu quero, por exemplo, me formar em uma faculdade, conhecer uma determinada ciência, eu começo a estudar, e aquilo é uma disciplina para quê? Para que eu me forme, tenha conhecimento e exerça aquela função. É disciplina. Igualmente, a vida espiritual é necessária disciplina. Quando você está fazendo a disciplina espiritual, seja sincero, meu irmão, Deus sonda nosso coração, a gente não sente prazer. É verdade ou não é? Orar nem sempre é fácil. A gente começa a orar, porque a oração é comunicação com Deus, né? Então a gente começa a orar, e aquilo vai ficando pesado. A gente vai entrando em um ciclo vicioso de repetir as mesmas coisas, a coisa não desenvolve, parece que dá um sono, né? Parece que o repertório acabou. A gente ora, eu lembro até uma história de um livro que eu li, de um irmãozinho, não vou lembrar o nome dele agora, tá? Mas ele fala que ele colocou um propósito com Deus. Ele trabalhava na serralheria, lá nos Estados Unidos, e ele falou, não, eu vou abrir mão do meu trabalho, porque eu entendo que Deus tem um chamado na minha vida. Ele, na inocência dele, ele falou, faz o seguinte, vou pedir as contas, Deus vai me sustentar, e eu vou trabalhar, o horário que eu trabalhava na empresa, eu vou trabalhar na firma. David Robertson, né? O guerreiro está lendo ali o livro, né? Tremendo, né? E ele falou assim, não, já sei, eu vou ser um crente daqueles mesmo que Deus, né, pode confiar. Aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, já que eu não sei o que fazer, eu vou orar 8 horas por dia, que é o tempo que eu oro, que eu trabalho lá na serralheria. Quando é hora de almoço eu paro, estou com a serralheria perto, ele fazia a hora do almoço, depois voltava a orar. Ele orou 1 hora, meu irmão, e aí acabou o repertório. Daqui a pouco ele falou assim, que não tinha mais o que orar, ele já tinha amaldiçoado as baratas, os ratos, papagaios, tudo que era coisa. Não tinha mais repertório, né? Então disciplina espiritual é uma coisa que custa. Mas, na verdade, o bom da disciplina espiritual é o resultado. Ok? Então jejum, oração, meditação na palavra, tempo de adoração, contemplação, solitude com Deus. Sabe o que é solitude com Deus? Cada pessoa tem um jeito, eu já falei aqui. Eu sou muito estranho. Eu tiro até a Nani de casa, levo a galega para ficar na mãe dela, e eu coloco um som e eu fico parado na frente assim do som, só escutando, olho fechado e meditando naquela palavra. Daqui a pouco eu estou chorando. E eu começo a contemplar, sabe, Deus e alimentar essa intimidade, mas é uma disciplina. Então a gente precisa estar de olho nas disciplinas, embora pareça uma coisa ruim, tá? Então Deus, ele vê a incapacidade humana do ser humano ser um ser bom, sem o auxílio e socorro sobrenatural. Mas ele já tinha um plano, né? Isso mostra, por exemplo, na tipologia profética, lá em Gênesis 3:21 que a gente falou, quando Deus ele faz as peles. Abraão também, quando ele é colocado, a fé dele em xeque, quando ele pede para que Isaac fosse sacrificado, ele é bem claro, fala, Abraão, pega Isaac, o teu filho, aquele a quem tu amas muito, e sacrifica para mim. A Bíblia fala que Abraão pega o filho, leva, faz todo o aparato, mas quando ele vai sacrificar, o anjo grita, Abraão, Abraão, não faça tal coisas contra o menino. E aí Abraão abre os olhos, quando ele abre os olhos, que ele olha para trás, tem um cordeiro preso pelos chifres. É uma tipologia de Jesus, salvação através de Cristo, né? Então Deus, ele já tinha a provisão da salvação.
E uma vez a humanidade tendo pecado, estando debaixo da escravidão do pecado, não podendo se libertar sozinha, o Pai convoca a salvação e convoca aqueles que vão anunciar Isaías 6,8, a quem enviarei, quem virá por nós. Isso é cartilha de crente. Eu estou pregando cartilha de crente hoje, sim? A gente já conhece a história, o amor se materializa, Jesus vem, nasce, cresce, cumpre seu ministério, ascende aos céus e coloca a igreja para continuar o chamado e a missão dele, a comissão. E é nesse ponto que eu quero chegar. Por quê? Porque nós somos a igreja. E hoje essa mensagem eu quero que ela seja reflexiva na sua vida, meu irmão. Eu quero até tomar a liberdade aqui, por exemplo, de falar do padrasto do pastor, que faleceu na quinta-feira, na madrugada da quinta-feira. E é interessante porque no momento da morte, sabe, Vitor? A Bíblia fala assim que há mais sabedoria em um velório do que numa festa. E a questão, por que a Bíblia fala isso? A Bíblia fala isso porque rarissimamente são as vezes em que a gente para pensar na eternidade, que é um estado de consciência total após a morte. A morte é um portal, meu irmão. Então, quando a gente está em uma festa, a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está curtindo, e é bom, não é ruim não, eu gosto de festa. Mas é no funeral de alguém que a gente começa a refletir a respeito da nossa vida, da brevidade da vida, de tão pouco tempo que tem para nós aqui nessa terra, como a gente vive aqui e o que será depois da morte. Né? E é por isso que a gente entrega a nossa vida a Jesus. E eu conversando com a pastora hoje de manhã e relembrando assim alguns relatos do funeral, e a expectativa era de quando a mãe do pastor chegasse, né, aquele homem que foi o companheiro dela durante tantos anos, creio que foi uma pessoa que ela conversou muito, chorou no ombro, que fortalecia. A morte é uma coisa cruel, meu irmão. Não estou falando que é uma coisa boa no sentido sentimental para quem fica, né? Ela machuca, dilacera. A gente perdeu também essa semana o avô da minha esposa, que ela amava de paixão, completamente arriada aos 4 pneus pelo avô. E ela, na quarta-feira, ela entrou em pânico, ela chorou a noite inteira até soluçar e adormecer que nem uma criança, sentindo o peso da morte, da separação. E ela nem mora com o avô mora lá no Nordeste, a gente vê ele uma vez por ano. Então a morte é uma coisa cruel, mas ela faz a gente pensar na eternidade. Aí quanto ao avô da Nani, eu falei para ela, eu falei assim, amor, eu tenho uma paz no meu espírito tão grande a respeito do seu avô, eu tenho uma convicção tão grande que ele está salvo, que a gente pregou para ele numa missão, que a gente foi lá em 2015, 2016, agora não vou lembrar, ele entregou a vida a Jesus. E quanto ao padrasto do pastor, o relato é que quando a mãe do pastor chegou, que ela olhou para ele, todo mundo esperava um choro, um grito, um abraço no caixão, e sai dos lábios dela, olha o sorriso dele. Gente, como é diferente a morte de um crente salvo. Como é diferente, eu lembro, acho que talvez o pastor José Carlos vai lembrar, não sei se o pastor chegou a ir no dia do velório, o pastor Márcio, lá da Luz da Verdade, quando faleceu, o velório foi lá em Caieiras. Gente, como ele era um homem público, muita gente foi ver ele, e todo mundo falava, meu Deus, como ele está lindo, parece que ele está sorrindo. Parece que aquele sorriso resplandece. Na verdade, a gente sabe que é só matéria, né? Mas eu acredito que talvez seja o momento em que ele está, de fato, entrando no portal da eternidade e tendo esse encontro pessoal com Cristo, né? Então, a morte é uma coisa muito séria. E 2 são os caminhos que vai nos unir a Cristo para sempre. Ou a morte, ou o arrebatamento da igreja. Então, como eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, meu irmão, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 25. Que vai falar sobre a parábola das 10 virgens, né? E isso é uma analogia à igreja, a minha vida e a sua. Todos acharam? Mateus 25. Estou escutando ainda algumas Bíblias folheando. Mateus 25 vai falar sobre um paralelo da igreja aqui na terra, né?
Diz assim, Mateus 25, 1 em diante. Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes ou imprudentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. Verso 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não as conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Amém? A gente fica preocupado quando a gente lê esse texto, né? Porque a Bíblia termina falando aqui no verso 13 sobre um posicionamento que Deus ele cobra de nós. Imagine, meu irmão, há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive uma experiência, e assim eu sou muito reservado para falar essas coisas, eu falo mais na escola de profetas aqui, tá? Mas eu tive uma experiência que durante 3 dias consecutivos, eu tive sonhos sobre o período da grande tribulação aqui na terra. E eu vou falar uma coisa para vocês: todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer ser profeta. Mas ninguém tem noção assim de o quanto é duro você ser profeta. Tá? Eu sou profeta de chamado. Não falo isso com orgulho, não. Eu falo porque é uma incumbência, é um chamado. Tá? E dentro do chamado profético, o profeta não é só aquele que profetiza, é aquele que prega a palavra, ensina, ok? O profeta ele tem o chamado de trazer alinhamento da igreja com a vontade de Deus e com aquilo que ele está falando. E durante esses 3 dias, meu irmão, foram 3 dias de muita angústia, e todo mundo sonha, eu sonho também. A maioria dos meus sonhos eu não lembro, mas quando o sonho é espiritual eu lembro. E tem uma característica pessoal que quando eu sonho sonhos que eu sei que estão ligados ao que Deus está querendo falar, eu não consigo parar de pensar naquilo um segundo. Eu fico desesperado, angustiado, eu começo a passar mal, aí eu vou orar, eu vou chorar, eu coloco um louvor, boto a galega para a casa da mãe dela, eu começo a ler a Bíblia até que eu tenha uma resposta e um respaldo na palavra do que Deus está falando. E é interessante porque são coisas tão simples, mas durante 3 dias consecutivamente eu tive esses sonhos, e Deus falou assim: Val, os tempos estão se findando e a igreja está dormindo. A angústia, o desespero que eu sentia nesses sonhos, Pércio, era indizível. A gente tem essas experiências, eu não gosto de falar porque parece uma coisa ruim, pesada, mas é para a gente refletir. Meu irmão, você não tem noção do que é você experimentar o que vai acontecer no período chamado Grande Tribulação. A Bíblia fala assim que os juízos de Deus sobre o pecado será derramado na terra. A Bíblia fala que os homens desmaiarão de terror. Você já viu algum homem desmaiar de terror, meu irmão? Homem não desmaia. De terror, não. O cara pode desmaiar de dor. As pessoas ficarão perplexas. E nós acreditamos que seremos arrebatados antes da grande tribulação. E a questão é, como é que está a nossa vida? Por quê? Porque nesse trecho de Mateus 25, a Bíblia vai trazer algumas características que às vezes a gente não para pensar. Por exemplo, a Bíblia fala ali que ali é uma metáfora, né? Posso falar? Da igreja,
O número 10, está falando assim que eram 10 virgens, o número 10 na Bíblia significa totalidade. Então a Bíblia está falando aqui de todas as pessoas que compõem a igreja, que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, passarão por isso aqui. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, quando vai falar do arrebatamento, vai falar assim que os mortos vão subir antes, depois nós seremos arrebatados com eles. Mas antes do arrebatamento, esse trecho de Mateus 25 vai falar que uma sonolência vai tomar conta da igreja. Olha só, até os que vão ser salvos, até os que vão ser arrebatados, até os que vão subir no arrebatamento vão entrar num período de sonolência. Então 10 significa totalidade. Todo mundo que está aqui, se o arrebatamento acontecer daqui a um tempo, você vai passar por um estado de sonolência. A Bíblia fala que todas estavam dormindo. Outra coisa, todas tinham candeias. Eu posso fazer um paralelo aqui, por exemplo, da candeia do seu chamado. A gente tem muita gente, cada um tem o seu chamado aqui, seu chamado ministerial, os dons, os talentos, as habilidades que Deus colocou na sua vida para exercer uma função dentro da igreja, é um sacerdócio, mas para pregar o evangelho também fora. Então as candeias é onde Deus ele deposita o óleo. Então você vai ver que todas saíram para encontrar-se o noivo, mas uma característica fazia distinção entre uma e outra. A Bíblia diz que 5 delas eram insensatas, eram imprudentes, eram loucas, né? Algumas traduções vai chamar de loucas, e as outras eram prudentes. Então, as 5 insensatas, as 5 que não tinham noção do que estavam fazendo, elas não ligavam. Mas todas 5 tinham lâmpada, todas 5 eram virgens, todas 5 eram noivas, todas 5 estavam esperando o noivo, todas 5 adormecem e todas 5 tinham óleo. Agora, o que faz a diferença aqui é a quantidade de óleo. Olha só. Eu não lembro agora o versículo que a gente leu. Vou até voltar aqui, ver se eu consigo achar. Aqui, ó, no verso 8. Mateus 25, 8, diz assim, ó. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Então a Bíblia fala que mesmo você tendo uma vida religiosa, o que é uma vida religiosa? Vida religiosa é você se acostumar com a máquina da igreja. Você precisa ter o seu óleo pessoal. O seu óleo pessoal é a sua intimidade com Deus. O que é máquina religiosa? É a máquina da igreja. A igreja, ela funciona, meu irmão. Eu já cansei de falar isso aqui, já falei acho 2, 3, 4 vezes talvez. A igreja funciona. Se você falar assim, não, eu não quero tocar, a igreja vai funcionar, Deus vai levantar outro. Não quero pregar, Deus vai levantar outro. Eu não quero dizimar, Deus levanta outro. A igreja funciona. Às vezes a gente pertence à igreja, mas a gente não tem intimidade com aquele que gerou a igreja. A gente se acostuma, eu costumo falar para os meninos que a igreja é um ambiente agradável. Você quer ver uma coisa? A igreja é um ambiente que socialmente é agradável. Você chega, as pessoas cumprimentam você, né? Opa, tudo bem? Como é que você tá, tudo mais. A igreja tem música ao vivo, não é verdade? A igreja tem palavras que incentivam você. Então mesmo uma pessoa que não quer compromisso com Deus, ele se sente bem dentro de uma igreja. Mas a questão é que não adianta você se sentir bem, você precisa ter óleo. E eu fico pensando aqui, porque o óleo na Bíblia ele está relacionado à unção, e a unção é uma capacitação que Deus dá, é uma habilidade para você usar as ferramentas que Deus te deu, para você pregar o evangelho. Sem essa habilidade você não produz. Então eu fico pensando, será que esse óleo que está falando aqui das virgens que entraram com o noivo para as núpcias, será que é um óleo de poder, de unção, de autoridade, de capacitação? Não, meu irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que mesmo pessoas que têm unção, que têm poder, que têm habilidade, que têm capacidade, muitas ficarão de fora. Veja que quando a Bíblia fala sobre o julgamento, alguns vão se justificar diante de Deus falando assim, Senhor, em teu nome eu profetizei. Eu chegava nos lugares e Deus me usava, eu quase flutuava a meio metro do chão. Em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz sinais, milagres e maravilhas. E ele vai falar assim, afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, para o fogo eterno. E aí ele vai dar a característica, por que isso vai acontecer? Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é o pecado consciente praticado, mesmo você sabendo que aquilo ali vai te matar. Romanos 6,23 não mente, meu irmão, o salário do pecado é a morte.
E aí, em contrapartida, ele fala, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu não quero trazer essa mensagem no tom de acusação, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque a peneira de Deus, que é a palavra dele, passa na minha vida também. Eu entro em crise, eu entro em parafuso. De tempos em tempos, Letícia, sabe o que eu falo? Senhor, o Senhor lembra da oração que eu fiz para o Senhor? E eu costumo falar que nós temos âncoras na nossa alma aqui na terra. Por exemplo, quem é pai aí? Levanta as mãos. Na hora que, não sei se vocês já passaram, mas na hora que você passa por uma experiência, por exemplo, você está dirigindo ou está em uma situação em que você poderia ter morrido, né? Que nem eu trabalho de moto, imagina, meu irmão, é quase todo dia, né? E eu já passei por várias situações, por exemplo, vinha a 100 por hora, entrar um trator na frente de uma estrada de terra, você não tem nem como frear, a moto não para, né? Quem anda de moto aí sabe. E eu falar, meu Deus. E é engraçado que naquela fração de segundo, sabe quem é que vem na minha mente, gente? Não vem minha mãe, não vem minhas irmãs. Desculpa, viu, pastor? Não vem nem a igreja. Vem a Nani. Eu falo, meu Deus, se eu morrer, ela vai ficar sozinha. Esse senso de responsabilidade que a gente tem, o amor que a gente tem às pessoas que a gente ama, né? Por exemplo, que nem um filho, como um irmão, como uma esposa, como um marido, isso se torna âncoras na alma. São coisas que nos prende aqui na terra, sabe? Que nos dá força para a gente viver. Então, nós temos âncoras na alma. Porém, deixa eu tomar uma água aqui, gente, está secando. Porém, de tempos em tempos, eu falo para Deus, Senhor, lembre-se da minha oração, lembre da minha oração. Eu entro em parafuso, meu irmão, eu não quero ficar aqui nessa terra, não. A gente quer ser feliz, ter sucesso aqui, isso é bom, isso não é ruim, isso é válido. Mas a gente tem que entender que a Bíblia fala, olha, se a nossa esperança for apenas para esse mundo, de todos os miseráveis nós somos os piores. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força, né? E aí, discorrendo no texto aqui, um pouco mais à frente, a Bíblia fala assim, que o noivo demorou a chegar. Você já percebeu? Eu não sei você, eu, por exemplo, nasci em um lar cristão, tá? Então, desde criança que eu escuto falar que Jesus está voltando. Quem também? Né? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não parece que ele está demorando, meu irmão? Eu estudei durante muito tempo sobre teoria da conspiração, sabe? Aquelas coisas Illuminati, tá? E é bom e é ruim, tá, gente? É bom porque você vê que o diabo, embora queira parecer que é poderoso, ele é obrigado a fazer tudo aquilo que Deus já determinou na palavra. E cronologicamente está tudo certinho conforme a vontade de Deus. Então não tem nada fora do controle. Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo e os acontecimentos. Então eu estudei teoria da conspiração durante muito tempo, e se você for ver todos os sinais, se não bastasse, sabe, o respaldo bíblico, todos os sinais apontam para um colapso. Estava falando de manhã aqui, na Europa, gente, tem lugares que está dando 50 graus, imagina só de calor. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, 1.000 pessoas morreram. Semana passada que foi quando eu escutei a notícia, tá? 800 do calor e 200 queimadas no fogo por causa das florestas. Não sei se vocês sabem disso, dia 7 agora desse mês aconteceu uma falha no campo magnético da Terra. Vocês sabiam disso? Não? A Globo, só o pastor Zé Carlos ali, né? Sabe por quê? Porque a Globo não mostra, gente. Não mostra. Isso a Globo não mostra, né? Tem um negócio assim, né? Aí você fala assim, o que é isso, Val? Gente, a Bíblia fala que no final dos tempos os poderes celestes seriam abalados. Gente, para vocês terem noção, quem sabe o que é a aurora boreal? A aurora boreal é aqueles gases, né? Nas extremidades da terra, nos lugares gelados, que quando está anoitecendo, no pôr do sol, eles fazem eu não sei como é que se pode chamar isso, não é mancha, né? É umas luzes que aparecem gigantescas, verdes, né? Outras roxas, e apareceu a aurora boreal, gente, por causa dessa falha, em vários países no mundo, em lugares que jamais seria possível imaginar que apareceria essa aurora boreal.
Então Deus está falando, Jesus está mostrando através dos sinais que está perto à volta dele. Então a Bíblia fala assim que todas dormiram e à meia-noite ouviu-se o grito. O noivo se aproxima, todas acordaram, prepararam as suas candeias. E aí a diferença ela começa aqui. Porque a Bíblia diz que, aquilo que a gente leu no verso 8, que as loucas dizem, olha, dê um pouco do seu óleo para que a gente possa acender a nossa candeia. Não, porque senão pode faltar para vocês e para nós. E aqui eu quero fazer uma colocação a respeito de qual é o óleo. Que óleo é esse? Que tipo de óleo é esse? Eu acho que não é o óleo da unção. Esse óleo, a própria parábola vai responder. É um óleo de intimidade. Cada óleo para Deus tem um cheiro, sabia? Você pegar lá, no Antigo Testamento, quando Deus manda fazer o óleo da unção, Ele coloca especiarias específicas, aroma específico e propósito específico para o óleo. Cada óleo tem um aroma diante de Deus. O óleo da unção é o óleo de serviço. É o óleo da capacitação que Deus dá para você servir a Ele na igreja. Mas sabe qual é o óleo que vai te deixar firme mesmo, pronto, preparado, com a candeia e com a lâmpada acesa para o dia do arrebatamento da igreja? É o óleo da intimidade. E o óleo da intimidade, meu irmão, só tem um caminho, está lá em Lucas 9, 23. É simples, mas é essa receita. E lá em Lucas 9, 23 vai falar assim, Jesus falando, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quando ele fala? Em que oportunidade, em que situação? Todos os dias. E siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, relacionamento, intimidade, comunhão, achá-la-á. E ele termina falando assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e se perder? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o caminho do óleo da intimidade, ele passa por um caminho de sacrifício. Meu irmão, não é fácil. Eu não vim aqui acusar esse trabalho aí do diabo, eu não quero fazer trabalho dele não. Mas todos os dias você é tentado, cada um no seu pecado pessoal. É verdade ou não é? Eu sou, meu irmão. Eu sou, e a raiva que eu tenho é que de vez em quando eu escorrego. É ruim, é terrível. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não é ninguém mais que o apóstolo Paulo. Ele fala assim, miserável homem que sou, aquilo que eu sei, que é o certo que eu devo fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu sei que não pode fazer, que não presta, que vai me levar à morte, isso faço. Quem me livrará desse corpo sujeito à morte? Aí ele vai falar, graças a Deus por Cristo Jesus. Então um caminho de salvação, um caminho de garantia de que você vai subir em Cristo, sabe, no arrebatamento da igreja, ele passa pela cruz. E a cruz não é um objeto bonito, Letícia. Quando a gente olha para a cruz hoje, nós como cristãos, a gente vê beleza na cruz, mas por causa de toda a história, mas a cruz, dentro do contexto romano, ele era objeto de tortura, de morte, de dor. Todos aqueles que subiam para a cruz, eles subiam para sofrer, para morrer, para pagar uma sentença, para pagar um preço. Então todas as vezes que a gente olha para a morte de cruz, você vê o sacrifício de Jesus, e Jesus ele foi torturado antes de ser morto. O azorrague, que era o chicote que batia, que chicoteava 12 pontas, cada ponta, pedaços de osso e pedaços de limalha, rasgando a pele, a carne dele, o sofrimento físico. Imagine o sofrimento almático. Jesus subindo aquele monte, sabe, com aquela cruz, e a vergonha, a desonra. Segundo a tradição judaica, Jesus sobe nu, meu irmão. Aquele shorts, cueca, não sei o que eles colocam, aquilo é folclore, meu irmão. Para um judeu era a maior vergonha, a vergonha da cruz, o sofrimento, cuspido, zombado. Imagine Jesus querendo descer daquela cruz. Você acha que ele não quis descer? O reflexo disso é a oração que ele faz lá no Getsemane: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E ele está cumprindo aquele chamado, a vontade de deixar aquela cruz, um sofrimento, uma angústia, uma dor, sem contar o sofrimento no espírito, pagando o preço de morte pelo pecado de todas as gerações.
A Bíblia diz que Deus, Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Eu acredito que Jesus não desceu da cruz, sabe por quê, pastora? Porque no auge da sua dor, no momento que Ele talvez foi tentado a descer da cruz e a negar todo aquele sofrimento, Ele vai, a Bíblia diz que Ele vê o fruto do seu penoso trabalho e se alegra. E Ele vai lá desde quando Adão e Eva foram criados e vê todas as pessoas que foram salvas através da fé. E Ele consegue contemplar o rosto de cada uma delas. Ele consegue passar daquele momento em diante, contemplar o futuro e enxergar o rosto de cada um dos apóstolos, dos discípulos, dos mártires da igreja perseguida, sabe, dos reformadores. Chega até você e Ele consegue enxergar, pastor Zé Carlos, o teu rosto. Ele consegue enxergar, sabe, Wagner, o teu rosto, você tentando, lutando ali para viver uma vida de santidade, cultivando a tua fé, a tua intimidade, a tua comunhão com Ele. E Ele fala, vale a pena sofrer. E Jesus consegue enxergar a beleza da cruz em meio a tanta dor, meu irmão. É por isso que Ele não desiste. É por isso que Ele vai até o final. É por isso que Ele cumpre, Diogo, o chamado, o propósito dEle. E naquele momento Ele se alegra, Ele se apaixona. E Ele fala, vale a pena, vai ter um dia em que as trombetas vão soar. E eu vou buscar o meu povo, eu vou buscar a minha igreja. Eu vou buscar os salvos, eu vou buscar aqueles que confiam em mim. Esse dia está chegando, meu irmão. Talvez a sua lâmpada esteja com o óleo e o nível lá embaixo. Talvez você esteja se sentindo, sabe, um moribundo pecador, longe de Deus. E eu estava um pouco antes de vir para casa, eu estava trocando de roupa, escutando um louvor do Fabiano Bremer. E foi um louvor que marcou a minha vida, meu irmão. Eu não gosto de mostrar capa de super-herói para ninguém. Só tem um herói de verdade, todo-poderoso, chama-se Jesus Cristo. Todos os outros homens, por mais que você os admire na Bíblia, Elias, Moisés, Paulo, sabe, Pedro, João, na ilha de Patmos, todos eles são grandes homens, mas só tem um herói. Então a nossa vida humana é uma vida de altos e baixos, não é verdade? Uma hora você está cheio de Deus, cheio do poder, cheio do fogo, cheio do Espírito, cheio de paixão pelas almas. Uma hora você está transpirando, sabe, o Evangelho. Uma hora você está transpirando tudo aquilo que Deus tem como projeto para a sua vida. Uma hora você está querendo viver somente os planos de Deus para a sua vida. Uma hora você está lá embaixo, com o nível do óleo lá embaixo. Eu não sei, eu sou péssimo de data, mas se eu não me engano, foi em 2018, meu irmão. E a gente tem a tendência, como ser humano, de esconder a nossa situação das pessoas. É verdade ou não é? Estou falando de mim, meu irmão. Se alguém se identifica comigo aí. E a gente estava aqui na Rios, e a gente tem o hábito, né? Um hábito maravilhoso, de todo começo de ano, quando a gente pode, a gente subir para Belo Horizonte, para uma conferência chamada Conferência do Clamor. E lá se reúnem missionários do mundo inteiro, profetas, se reúnem adoradores assim que têm uma unção violenta, tangedores que abrem os céus. E eu lembro que eu viajei para lá arrebentado. Seco, meu irmão. Se existisse um ponteiro de tanque de combustível do óleo, da intimidade de Deus com a gente, na minha vida, o meu estava lá embaixo. Quem dirige sabe, né? Quando o ponteiro da gasolina vai baixando, do combustível, a luz acende, quando ele vai baixando mais ainda, ela começa a piscar. E o próximo passo é o carro parar, entrar em colapso porque não tem combustível. Eu estava nesse momento, meu irmão. E eu lembro que a gente viajou, eu fui até de carro, eu vou de carro, né, pastor, todo ano. Foi no ano que a gente foi, a Renata e o Rodrigo. Acho que foi 2018, se eu não me engano. 18? Antes, né? O que eu lembro é que eu estava mal, meu irmão. Mal. Todo mundo numa alegria, uma expectativa que Deus ia abrir os céus, ia acontecer. E eu estava indo porque eu não queria mostrar a minha fragilidade. Na verdade, eu estava indo por religiosidade, sabe? Eu não estava interessado, não estava... E eu lembro que quando a gente chegou lá,
eu fui para o primeiro culto da manhã, e aí o Fabiano Bremer, ele estava cantando um louvor assim, que Tu és um oceano infinito. Eu não sei cantar, eu sou péssimo, minha voz é horrível, mas eu lembro que quando eu entrei, meu irmão, naquele lugar, a presença de Deus era tão intensa, era tão profunda, era tão maciça, que parecia que era física. E aí Deus, ele me desnudou completamente, sabe? Ele mostrou lá o íntimo do meu coração, sabe? Tudo que eu sou, sabe? Todas as minhas falhas e os meus defeitos, mas ele não me mostrou para me acusar, ele me mostrou para falar para mim que ele continua acreditando, investindo em mim. E eu fui sarado completamente da planta dos pés até a cabeça. E ele falou assim: Val, a vida cristã é uma vida dolorosa, é uma via dolorosa. Então nós precisamos ir para a cruz, meu irmão. E naquele dia, Deus me sarou completamente. Graças a Deus. Então nós passamos altos e baixos. Eu quero fazer um relato aqui, e eu vou terminar já. Às vezes a gente quer fugir da nossa cruz, não é verdade? A gente quer sair dela, né? Quem lembra daquele louvor? De manhã eu pedi para a Nani cantar. Rude cruz se erigiu nela um dia. Vamos lá. É maravilhoso, né? Feche os seus olhos. Eu queria que o louvor viesse. Eu queria que você fechasse os olhos, e eu vou fazer aqui o relato de um trecho de um livro chamado O Livro dos Mártires. Esse livro conta a história de algumas pessoas que estavam sendo perseguidas na igreja, e algumas sendo martirizadas por causa do evangelho. E tem um personagem especial que esse livro relata, e isso tocou muito o meu coração, porque está relacionado à cruz. Eu queria que você fechasse somente um minuto, enquanto o pessoal se arruma aqui, eu vou fazer esse relato. E eu quero que você se imagine assistindo essa cena agora. O relato da morte de um santo homem de Deus do livro, o Livro dos Mártires. A igreja sofria grande perseguição. Quando André é convocado pelo procônsul a negar a fé cristã e adorar outros deuses, o procônsul Égias atacou e ordenou a André que nunca mais ensinasse e pregasse essas coisas, caso contrário, deveria ser amarrado à cruz imediatamente. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim sobre o castigo com que for ameaçado: que ele não teria pregado a honra e a glória da cruz, se temesse a morte na cruz. Depois disso, foi pronunciada a sentença de condenação. André deveria ser crucificado por ensinar e promover uma nova seita, entre aspas, e por abolir a religião dos seus deuses. Ao dirigir-se ao lugar do martírio, e ao ver de longe a cruz já preparada, André não mudou de semblante, nem de cor. Seu sangue não se retraiu, a sua voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe faltou, como acontece com os homens. A sua voz, porém, falou, extravasando a abundância do seu coração, e uma ardente caridade mostrou-se nas suas palavras com centelhas de fogo, disse ele: ó cruz, extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade e cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou daquele que pendeu de ti, fui teu amante e desejei te abraçar. Com as palavras de Tiago, de André,
eu queria que você se levantasse nesse momento.